Essa faca já passou por restaurantes estrelados. Ela passou os melhores e os piores momentos da minha vida. Competições gastronômicas no Brasil e na Austrália. Both even better, and I'm the only one chef competing in both competitions. Preparing is quite hard because it was my first time competing in both the competitions. The chef 4 dias atrás, acabei sendo deportado do país onde construí minha carreira, onde eu era chefe de cozinha, em Sydney, na Austrália. O que para muitos poderia ser o fim, para mim é o recomeço, e hoje eu estou aqui para me inscrever no Masterchef Profissionais de 2026. Enquanto eu falo um pouquinho sobre a minha carreira, eu vou preparar aqui um bife tataki. O tataki feito com ovo de bife, já preparado, já pronto. Já deixei ele limpo. Pega uma panela bem quente, só selar os lados dela e a gente prepara. Então, começando minha carreira, hoje eu tenho 28 anos de idade. Sou formado em gastronomia pelo Senac desde 2019, então já são 9 anos de carreira, 9 anos na área. Minha carreira começou em Campos do Jordão, onde eu fiz a faculdade de gastronomia. No meu primeiro ano eu comecei a trabalhar de chocolatia na Cacau Show. De chocolatia na Cacau Show, passei 6 meses, entrei no estágio em um restaurante francês. Do estágio, só um mês depois, fui promovido a cozinheiro. E de cozinheiro a minha vida não parou. Do restaurante francês, de chocolatia da Cacau Show, eu passei para o restaurante italiano. De restaurante italiano, para padeiro, para pizzaiolo, diferentes restaurantes, diferentes lugares. Sempre na cidade de Campos do Jordão. Assim que eu me formei na faculdade, passei por essa experiência em torno de 2 anos. Acabei a faculdade e consegui o comando da minha primeira cozinha em Campos do Jordão. Uma cozinha mediterrânea, uma cozinha nova, onde passei por dificuldades, por ser uma pessoa muito jovem. Na época eu tinha só 19 anos. E 19 anos você está comandando sua própria cozinha, com um cozinheiro de 35, 40 anos de idade, uma coisa meio complicada, meio difícil. Mas com o tempo eu fui ganhando respeito deles, o que me levou ao currículo que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, os contatos que eu fiz na minha vida, as amizades. Saindo de lá, fiquei lá por mais ou menos 1 ano, e com 21 para 22 anos de idade, a pandemia veio, o restaurante fechou, e acabou que lá eu vi uma oportunidade de abrir o meu primeiro negócio. Então abri uma hamburgueria, uma casa de assados aos finais de semana, mesmo sem dinheiro, suporte ali de amigos, alguns familiares, mas consegui abrir. A hamburgueria foi um sucesso em meio à pandemia, delivery, acabou crescendo muito rápido. Fiquei com a hamburgueria 6 meses. 6 meses depois resolvi mudar a unidade para São José dos Campos. Mudei para São José dos Campos, onde eu continuei com a hamburgueria, continuei com a parte de assados. E depois de apenas 3 meses em São José, eu recebi o convite para me mudar para Sydney. Em Sydney foi a minha primeira experiência internacional. Eu já tinha trabalhado com chefe de Londres, já tinha trabalhado em restaurantes estrelados, mas nunca em um restaurante full-time, um restaurante internacional. Então eu me mudei para Sydney, fechei a hamburgueria, vendi meus carros, vendi tudo que eu tinha aqui e fui arriscar a vida lá fora. E acabou que lá eu descobri uma nova cozinha, descobri um jeito diferente de cozinhar, algo que no Brasil a gente vê pouco. Então, uma maneira de utilizar as ervas melhores, utilizar mais vegetais, não depender sempre de um carboidrato, sempre do arroz, sempre do feijão, de uma batata para fazer um prato legal. Então, lá era um restaurante estrelado, lá era um restaurante premiado, então um bom restaurante mediterrâneo também. Entrei lá como subchefe e lá eu fiquei durante 1 ano da minha vida. 1 ano na Austrália foi suficiente para eu ter uma experiência boa, aprender novos pratos, aprender novas receitas, muita coisa que ainda não chega no Brasil eu acabei vendo lá e está chegando hoje, 4 anos depois. Então, eu vim passar férias no Brasil
E durante as minhas férias eu acabei tendo a oportunidade de abrir o meu próprio negócio de novo no Brasil, dessa vez um restaurante fine dining. De novo na cidade de Campos do Jordão. Deixei tudo na Austrália mais uma vez. Em Campos do Jordão. Um restaurante bem bacana, um restaurante mais chef's table, um menu autoral. Toda semana eu tinha um menu diferente. Não era conforme os meus fornecedores, conforme o pessoal que me mandava o que era melhor. Então eu tinha um menu personalizado, uma coisa bem intimista. E acabou que esse restaurante deu muito certo, a gente ficou com ele aberto por um ano. Infelizmente, por problemas com o meu sócio, com o meu investidor, a gente acabou tendo que fechar o restaurante. Quando o restaurante fechou, é claro, larguei tudo uma vez em Campos do Jordão, São José dos Campos. Fui para a Austrália, larguei tudo de novo para abrir o restaurante. Do restaurante acabou que foi meio inesperado. Mas, na mesma semana que eu fechei o restaurante, eu também recebi a oportunidade de voltar para a Austrália para chefiar o restaurante que eu estava sendo subchefe. Então, recebi o convite, aceitei. Infelizmente, o visto demorou coisa de 6 meses para sair e nesse meio tempo eles acabaram achando uma outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Mas como eu já estava na Austrália, mesmo sendo um lugar que eu fiquei um ano apenas, consegui uma boa rede de contato. E nessa rede de contato eu consegui uma oportunidade de me mudar para uma outra área de um restaurante francês. Então eu fui convidado para trabalhar de subchefe de um restaurante francês, e dessa vez o restaurante francês era um restaurante novo. Eles estavam na segunda semana deles quando eu me mudei para lá, mas um restaurante com uma promessa muito boa. Então o chefe executivo, que hoje é meu amigo, ele já tinha uma estrela Michelin. O chefe da cozinha, ele estava trabalhando de subchefe em um restaurante Michelin também na Austrália. E trabalhou em restaurante em Londres, trabalhou em restaurantes pelo mundo inteiro. E de lá veio uma oportunidade de até me aperfeiçoar um pouco mais. Aprender um pouco mais sobre a culinária Michelin, porque é uma coisa que a gente aprende no Brasil, outra coisa que a gente aprende lá fora. Então, cheguei nesse restaurante, segunda semana do restaurante aberto, recém-inaugurado. Mas claro que estava sendo um momento conturbado, um momento corrido, todo mundo aprendendo, eu tendo que ensinar receitas que eu nunca nem tinha cozinhado na minha vida, mas deu tudo certo. E nesse restaurante eu acabei ficando por 2 anos, que foram os últimos 2 anos da minha vida. Então fiquei nesse restaurante como subchefe. 6 meses atrás eu fui promovido para head chef de um restaurante novo que eles abriram, que é um restaurante de comida japonesa. O restaurante de comida japonesa foi um sucesso. Na primeira semana a gente conseguiu ser premiado. E desses 6 meses para cá foi onde a minha vida deu um estalo, deu um boom. Então, 6 meses para cá eu consegui ser selecionado entre os 20 melhores chefes da Austrália desse ano. Então, fui numa competição gastronômica. Fui para uma competição de hambúrguer também, porque na época eu tinha um hambúrguer no cardápio. E o hambúrguer que foi eleito um dos melhores hambúrgueres da Austrália. E eu fui lá também cozinhar para os jurados. Então, competição de hambúrguer, competição culinária, restaurante recém-inaugurado de comida japonesa. Que eu já havia tido uma experiência muito breve anteriormente na minha carreira. Mas era uma experiência extra, coisa de 3 meses, e acabou que, comida japonesa, eu me aperfeiçoei muito nos últimos 6 meses. Até por isso eu tô fazendo esse bife tataki aqui, que seria uma releitura desse prato japonês, porém com assinaturas brasileiras. Infelizmente, na semana passada a gente acabou tendo nosso visto revogado na Austrália, e acabou que tivemos que retornar. Então, era uma coisa que a gente não esperava, mas voltamos para o Brasil. Então, voltando para o Brasil, hoje nós temos plano de abrir o meu restaurante mais uma vez, de trazer um pouquinho dessa culinária que eu aprendi no exterior. E é claro, dividir um pouquinho da minha experiência. Então aqui finalizando o nosso old beef, o bife tataki, cortando em fatias bem finas. O bife tataki basicamente é uma carne. Dessa carne a gente vai selar ela rapidamente na frigideira, então o meio ainda vai ser bastante cru. Ele chega até a ser um pouquinho gelado.
Colocar ele no prato. Aqui eu preparei um ponzu de goiabada. Então nesse ponzu eu vou ter shoyu, vou ter limão cravo, goiabada e gengibre. Aqui eu tenho uma maionese que eu fiz anteriormente, então uma maionese de ervas com miso. Um pouquinho de furikake. Furikake basicamente é uma mistura que pode ser muito diversa na culinária japonesa, mas a minha misturinha aqui, básica, então tenho alga nori, gergelim preto, gergelim branco, ambos tostados, e um pouquinho de yuzu desidratado. Vou trazer um pouquinho de acidez também no prato, junto com o ponzu. Para finalizar o crocantezinho, eu vou puxar um pouquinho de panko dourado no óleo de gergelim. Então, como eu estava falando, a gente saiu de uma maneira meio inesperada da Austrália, que foi nessa perda no nosso visto. Mas o objetivo sempre foi retornar para participar do programa. Então, além desse meu cargo de chefe de cozinha, eu também venho fazendo vídeos para a internet, vídeo para o YouTube, ensinando as pessoas a cozinharem, mostrando um pouquinho do dia a dia da minha cozinha. E eu espero que eu possa estar aí no programa também para ensinar um pouquinho, mostrar um pouquinho da minha carreira, ensinar um pouquinho sobre a culinária brasileira, misturado com essa parte australiana, uma parte outback, essa parte asiática que eles puxam muito lá hoje em dia, coreana, japonesa, chinesa. Então, hoje eu finalizo aqui a minha inscrição para o MasterChef 2026 e espero estar aí logo mais para mostrar para vocês um pouquinho sobre a minha culinária.